Olá, eu sou Celinha Nascimento e nesse vídeo nós vamos tratar do livro A Árvore, Os Três Caminhos, de Janaína Tokitaka. Janaína é uma escritora jovem, nasceu em 1986 em São Paulo e se dedicou primeiro à ilustração, para depois se aventurar também na escrita dos seus próprios textos, dos seus próprios livros. Janaína estudou artes plásticas e começou sua carreira ilustrando textos de outros escritores e trabalhando inclusive para jornais e revistas. No livro A Árvore, Os Três Caminhos, um romance juvenil, Janaína trabalhou em parceria com outro ilustrador, Rafael Anton. Foi uma boa parceria, já que eles trabalham com técnicas de ilustração diferentes. Enquanto Janaína se dedica mais à aquarela, Rafael transita sobre o nanquim, o grafite. Então o livro também transita entre várias técnicas diferentes de ilustração. O que dá maior riqueza ainda é a narrativa, que por si só já era tão fantástica. A Árvore, Os Três Caminhos é um romance juvenil. O termo, a palavra romance, mudou muito ao longo do tempo. E para os jovens, ainda quer dizer algo ligado ao amor, alguma questão assim, mas não é nada disso. Por isso que é tão legal a Janaína dizer que é um romance, porque ao ler a narrativa eles vão entender de fato o que é um romance. Nada mais é do que uma longa jornada de um herói. E um herói normal, não é nada que vai acontecer com ele deslumbrante, fantástico, ainda que possa acontecer. E a jornada do herói é o tema da Janaína, é o tema da árvore. Alguém que tem que sair do seu lugar de conforto, de onde ele está, passar por muitos problemas, por muitas surpresas, por muitas situações e voltar de onde ele partiu completamente diferente. Sofia, que é a heroína ou a personagem principal da árvore, vai fazer um caminho que já foi trilhado por vários e outros personagens. Seja na Odisseia, nas Crônicas de Nárnia, do Senhor dos Anéis. É um personagem muito comum, que tem a sua vidinha meio resolvida, ali na sua casa, onde ele está confortável, mas alguma coisa vai acontecer para tirá-lo completamente do chão. E é encantador como os jovens dessa idade certamente vão entender essa aventura da Sofia, mesmo que eles não tenham vivido nada igual. Às vezes eles saem de casa de manhã, passam por alguma aventura e voltam para casa à noite, outro jovem, outra pessoa. Como um bom romance juvenil, Janaína tratou de três temas de forma brilhante: encontro com a diferença, conflitos na adolescência, sociedade, política e cidadania. Em relação às questões dos jovens da adolescência, Sofia e seu grande amigo Dmitri vão passar juntos todos esses grandes inusitados ambientes dos três lugares que a aventura os leva. Por outro lado, três ambientes e ecossistemas, inclusive, muito diversos, nos quais essas aventuras acontecem, fazem com que Sofia e Dmitri também se aproxeguem de outras formas de poder. Se no deserto o poder é dos ciganos, dos artistas e de um homem que está cansado do poder, na Cidade dos Diamantes é um poder de fato mais firme, mais hermético. E no mundo da natureza, as fadas, que é um poder também muito leve, muito solto, mas ao mesmo tempo também com muitos castigos e muitos perigos. Estar diante de formas de poderes tão distintas os obriga a pensar que tipo de sociedade, de mundo se deseja para o mundo, se quer construir para si mesmos. Janaína se dedica bastante a construir personagens coesos, personagens íntegros, íntegro na sua crueldade, íntegro na sua generosidade. A narrativa intrincada, como um bom romance, para 8º e 9º anos, vai muito bem nessa faixa etária, em especial por ser aventura. Depois da leitura do romance, é bom e provável e gostoso que o professor indique algumas atividades. Não que a literatura seja algo utilitário, mas é interessante pensar que sensações, que conexões os leitores fazem.
Na árvore, a gente tem pelo menos 3 áreas do conhecimento que podem ser bem aproveitadas. Evidentemente, língua portuguesa, porque é um texto narrativo, é um romance longo, é um texto que é rico. Portanto, fazer com que os alunos pensem sobre a análise do discurso, pensem sobre o próprio processo da narrativa. Reescrever pode ser uma atividade interessante, já que estão numa faixa etária prontos para escrever suas próprias narrativas. Enfim, pensar sobre novas conexões dentro da narrativa pode ser uma atividade boa. Em geografia, nós temos uma preciosidade. Sofia visita 3 mundos muito interessantes do ponto de vista do ecossistema e da organização política. Cada um tem um poder muito bem instituído e com características muito diversas e, ao mesmo tempo, muito intrigantes. Ora do mundo muito duro, do poder e da política, ora do mundo do inusitado, da fantasia, dos trolls e das fadas. Aqui a gente tem também, muito marcadamente, o mundo da cidade grande, dos grandes prédios, da vida mais contemporânea, mas também o mundo do subsolo, do carvão, de quem está embaixo, de uma camada da população esquecida. Temos um outro universo totalmente habitado por seres da natureza e que, portanto, pensam diferente, respiram diferente e se associam de modos muito diferentes dado ao lugar onde vivem. Portanto, pensar a geografia nessa chave do tempo e espaço é bastante importante. E, claro, um pouquinho de ciência aí. Sofia se depara com toda essa jornada por conta de uma árvore. É uma árvore que está morrendo. Portanto, tem ali também uma metáfora sobre um planeta que precisa de oxigênio e de vida natural e como é que se conserva essa árvore. A metáfora da árvore é bastante importante na obra, na narrativa. Sofia vai em busca de uma maneira de ressuscitar essa árvore. Então, a gente pode também pensar com as crianças e com os jovens como é que a gente faz isso no cotidiano, como é que a gente ressuscita árvores e por que a árvore é um símbolo tão importante para o planeta Terra. Portanto, geografia, língua portuguesa e ciências naturais estão a serviço da obra e a obra a serviço dessas áreas do conhecimento, sem nunca transformar o objeto narrativo em utilidade. Antes de iniciar uma nova leitura, é sempre muito bom fazer uma roda de conversa com os alunos, com os leitores que vão embarcar nessa nova narrativa. Cabe ao professor pensar um pouquinho sobre a dinâmica do seu grupo, do que eles já conhecem sobre o autor, sobre o gênero, sobre aquela narrativa, até mesmo o percurso leitor daquela turma, o que já leram antes, o que está proposto para aquele semestre, para aquele mês. Esse olhar sobre cada turma é bastante importante. O que vai aqui são apenas algumas dicas que servem para todos os leitores. Apresentar a obra é muito bom, mas não pode apresentar tudo. Cabe ao professor dizer alguma coisa sobre o autor, sobre a ilustração, principalmente sobre o gênero. No caso da árvore, é um romance juvenil. Como a gente já disse, romance pode ser uma palavra, um gênero que os alunos tenham visões diferentes sobre a própria palavra. Romance e fantasia são 2 palavras que às vezes não combinam tanto. Também vale a pena investigar sobre isso. O que eles pensam sobre o que é fantasia de verdade, o que é romance? Essa conversa da pré-leitura é muito mais bacana quando os alunos trazem coisas, mais do que o professor e as suas impressões. É bom saber que viagem que eles estão embarcando com a sua bagagem anterior. Isso é muito bom. É bom também que o professor fale sobre a sua experiência leitora. É muito importante ele saber que obras que o professor já leu, o que ele sabe sobre aquilo, o que ele leu naquela idade sobre aquele gênero também, voltar aos tempos de aluno. Isso é muito bom. Pós-leitura é quase a mesma conversa, só que é depois de ler. O que ficou? O que foi mais interessante? Pode ser que para alguém os cenários foram mais impactantes, para outro o final foi ruim, para outro não entendeu uma boa parte da obra, para outros o mais bacana foi aquilo que nem estava escrito, que poderia ter acontecido. Então essa conversa do pré e pós é uma conversa que o professor tem que entender a dinâmica do seu grupo, a dinâmica da sua classe e tentar extrair da obra o que foi de mais impactante para cada um, porque aí eles vão criar um outro romance com toda certeza.